queridos alunos, tudo bem? Que legal, muito bom. Agora hoje mais uma aula de geografia. Exatamente, eu e você estudando geografia para valer. Beleza? E a aula de hoje é do que, tio Regis? Que bacana! Ó pra cá, ó pra cá. Vamos ver, a Rússia. O assunto agora é a Rússia. Vamos falar de mais um dos grandes atores do cenário internacional, desse tabuleiro geopolítico do mundo atual. Tio Regis. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer a situação econômica e social da Rússia, dentro dessa nova ordem mundial. Né? Entender a Rússia, né, o que leva ela a ser uma potência mundial, apesar dela ter um PIB muito abaixo do PIB, por exemplo, de outros países, né, que são considerados as potências mundiais. Né? O PIB da Rússia é menor do que o do Brasil. E o que faz ela uma potência mundial? Né? E compreender por que a Rússia entrou nos outros organismos internacionais, como a própria OMC, né? Em detrimento das organizações que foi criado pela URSS, abandonou os organismos da criação da URSS para ir para os organismos ocidentais. Entender que apesar dela ter um grande importância no fornecimento de gás natural para a Europa, ela não consegue fazer pressão geopolítica no continente europeu com esse produto que é tão fundamental, mas muito fundamental para o continente europeu. Principalmente, gente, quando está muito frio. Né? Esses gases é que vão aquecer as residências da região, principalmente da região do leste europeu. Né? E por que ela foi suspensa da OTAN? Né? Compreender a doutrina Putin. Né? Vamos entender quais são os interesses da Rússia no Oriente Médio. Entender por que a Rússia interviu na Ucrânia. Né? Compreender qual a importância da Ucrânia para ser alvo, né, de uma potência mundial. E a Transnistria, que é um pequeno território que também está em conflito e é de grande interesse da região lá para a Rússia. Tio Regis, vamos lá? Então vem comigo que a aula já começou. Olha lá. Tio Regis, o que vai acontecer? A Rússia, esse paizão grande aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar no meu visorzinho aqui. Olha aqui a Rússia, a maior nação do mundo. 17,5 milhões de quilômetros quadrados, tio Regis. É muito grande mesmo. É maior do que o Brasil 2 vezes. Cabe 2 Brasis dentro da Rússia. Então nós estamos falando de um país com uma dimensão territorial muito grande. Muito grande. O grande problema da Rússia, gente, é que essa porção norte aqui, ó, é gelado, mas muito gelado. É tão gelado que quando o cara vai fazer xixi lá, faz xixi de cubinho. Olha, ou quando não congela no cano. Que piadinha sem graça, tio Regis. Exatamente. É muito frio, mas muito frio, muito frio, muito frio. E então isso repercute o quê? Numa região difícil, né? A exploração econômica, difícil habitação, enfim, é uma área muito complicada. Só que é muito rica em gás natural, petróleo e outros recursos minerais que a Rússia precisa para aquecer a sua indústria e também usar como material de exportação, né? Exportadora de commodities. Olha aí, tio Regis, uma potência mundial exportadora de commodities, principalmente gás natural. Por isso que nós vamos falar que ela economicamente é muito aquém das grandes potências mundiais. É isso mesmo. E a capital, Moscou, fica no lado europeu. A Rússia é um país que está localizado em 2 continentes, tá vendo? Na Europa e na Ásia. Por isso que muitas vezes você vai ouvir falar, é a Rússia europeia ou a Rússia asiática, né? É dessa forma que nós temos que entender aqui
A Rússia. E essa Rússia, gente, com o fim do Império Soviético, né, a URSS, a grande potência mundial, ela vai se enfraquecer, mas vai se enfraquecer muito. Esse gigante, esse urso poderoso, né, no cenário internacional, vai deixar de existir. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai minar o poder da Rússia, que era a república que dominava esse império soviético. Era ela que dava as cartas, né, para as outras repúblicas que compunham a grande URSS. Então ela vai perder coisas, por exemplo, território. Ela não tem a soberania mais sobre esses territórios que era das ex-repúblicas que fazia parte da União Soviética. Ela mandava e desmandava, né? O comando central do Partido Comunista, que dominava todas as repúblicas em volta da URSS, ficava em Moscou. Então, qualquer tipo de intenção de sair do raio de ação, né, da URSS, Moscou intervia com o Exército Vermelho, era retalhado, né, o governo era derrubado, enfim, a URSS estava na mão da Rússia. Então, quando esse império deixa de existir, olha o que a Rússia vai perder, né? Soberania, influência em metade da população também que ela dominava quando era o URSS. A influência do leste europeu, ela se vê minando porque esses países passam a ser independentes e começam a caminhar muito mais em direção da União Europeia, ou seja, se aproximar muito mais dos países do Ocidente, né? O Ocidente capitalista lá, né? Que, ideologicamente falando, do que a própria ex-União Soviética, porque percebe que a Rússia está falida, né? Do ponto de vista econômico, é muito melhor você vender ou ter relações econômicas, vender e comprar da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, do que comprar da Rússia. O quê? Apenas gás natural? Então é melhor que eu me relacione com um grupo de países mais estruturado economicamente do que com um país que está com problemas de transição econômica, né? Do mundo da economia planificada para a economia de mercado. Ó, galerinha inteligente, não é não? É exatamente. Isso, gente, coloca algumas coisas da seguinte maneira. A Rússia se vê na condição de também procurar esse mesmo caminho, né? Uma vez que ela passa a não influenciar, ela passa então a participar de organismos muito mais fortes, né? Como a União Europeia, a própria OTAN. Imagina, gente, a Rússia faz parte da OTAN. Quer dizer, a Rússia, né, que no período da União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que era um organismo militar para se opor à OTAN, hoje não só deixa o Pacto de Varsóvia para fazer parte da OTAN, né? Não só deixa, não, acaba deixando esse Pacto de Varsóvia fazer parte da OTAN. Então, nós temos aí um grande problema, essa transição econômica que a Rússia vem fazendo, iniciou na década de 90, sair de um mundo planificado para um mundo de economia de mercado gerou sérios problemas, né? Crises financeiras, a pobreza, a corrupção dentro da Rússia é maior do que no Brasil, praticamente. Então, imagina o que eu estou falando, tá? É muito grave lá dentro, né? Ainda vive com o aumento da concentração de renda. Ô, tio Regis, então a Rússia tem problemas sérios, não tem? Exatamente. Além disso, tem muitos problemas com as guerras separatistas, né? Olha o que aconteceu, né, em Kosovo. Nós vamos ver também a questão dela ali na Ucrânia, né? Teve muitos problemas próximos da Rússia que vai repercutir na economia e na organização política do país. No início do século XX, essa república ela passa a se recuperar. Mas como que ela se recupera, tio Regis? Como? De que forma? Né? Vendendo gás natural e petróleo. A Rússia é uma grande detentora desses recursos naturais. Gente, aliás, um dos principais fatores positivos de uma grande extensão territorial para um país é o quê? É exatamente as possibilidades de encontrar recursos
naturais. Se eu tenho um território pequenininho, eu terei uns recursos naturais pouquinho, mas se eu tenho um território grandão, eu posso ter bastantes recursos naturais. Então, a Rússia tem se valido muito dessa extensão territorial e explorado muito, muito petróleo e gás natural de várias regiões, né? Da Sibéria também, né? Para poder se reerguer economicamente. Mas principalmente porque o petróleo e o gás natural teve alta no século XXI. Então, logo, também repercutiu na economia da Rússia, né? E isso faz com que ela então comece a respirar áreas de potência mundial, percebe? Os países começam a enxergá-la como potência mundial. Isso vai garantir à Rússia um certo prestígio, né? De maneira tal de colocar ela até no grupo do G8, né? Por mais que ela não seja, não está entre os 8 países mais ricos do mundo, mas ela faz parte, né? O PIB dela é pequeno, como que ela faz parte do G8, né? É o quê? É o status, não tem? Tá pobre, mas está andando de carrão. Então, na verdade, mantenho esse meu prestígio muito mais pelo meu passado histórico, né? E também, gente, principalmente pela minha força militar. Eu sou problema. Eu tenho exatamente arma de destruição em massa. Isso vai fazendo com que a Rússia vá se posicionando, né? Encontrando o seu espaço. E ela também não é besta, né? Ela começa a perceber para onde está caminhando o jogo. Por mais que ela não goste dos amiguinhos do mundo capitalista, ela acaba se percebendo que o jogo é esse. Então ela começa a entrar na OMC, né? A Organização Mundial do Comércio, percebe? Ora, a Organização Mundial do Comércio, ela pode causar um problema no mundo, porque é através dela que vai regular o comércio no mundo. Se um país, por exemplo, cometeu alguma coisa errada no comércio internacional, logo a OMC promove uma sanção para esse país. Então, é importante que você esteja nesse organismo supranacional para que você consiga caminhar de maneira mais efetiva e produtiva no comércio internacional, né? Na exportação dos seus produtos, percebe? Entendi. Agora entendi, tio Regis. Que legal, né? Só que é o seguinte, tio Regis, veja bem, como que a Rússia se posiciona hoje geopoliticamente, né, dentro do continente europeu? De maneira bem calma. Ela não tem tido forças para agir ou para promover pressões geopolíticas dentro da Europa. Percebe? Principalmente, gente, porque o gás natural, que seria um ponto que ela poderia pressionar a Europa geopoliticamente, ela não pode, porque ela não pode parar de vender. Percebe um detalhe? É mais fácil a Europa dizer, olha, eu vou parar de comprar gás e a Rússia se preocupar porque ela precisa do dinheiro desse gás do que a Rússia, eu vou parar de fornecer porque ela precisa fornecer. Olha que situação complicada, né? É que nem o Brasil, né? Com relação à soja. O Brasil poderia usar a soja, que é um dos maiores produtores mundiais de soja, como pressão geopolítica. Mas o Brasil tem condições de fazer isso? Um país que tem como base da economia a exportação de commodities, ele é um país fragilizado no cenário internacional. Percebe? Eu não sei se você joga truco, mas seria mais ou menos o seguinte: quem está com commodities está com pica-fumo. E quem vende tecnologia está com gato. Ou seja, quem está com tecnologia pode trucar tranquilamente. Percebe? E não vai receber 6, porque ele está no jogo, no comando desse jogo. Eu entendi, tio Regis. Que legal. Ó pra cá, ó. E aí você tem algumas coisas que precisa ser pontuada também dessa Rússia, né? Dessa Rússia do século XXI, né? Que é os acordos militares que ela vem mantendo com a Índia, o estreitamento das relações dela com a China, né? Tem apoiado, por exemplo, o Irã e a Coreia do Norte, né? A Síria também, né? Que são grandes inimigos da OTAN.
Percebe? Então você está vendo aí, ela fraquinha das pernas, mas também não se deixa, vamos dizer, se aproximar das grandes potências ocidentais, né? Como é os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ela se opôs aos Estados Unidos. Não concordo. A mesma coisa foi no Líbano, né? Quando os Estados Unidos promoveu essa guerra no Líbano, né? Enfim, e aí quando ela faz isso, ela também, do outro lado, vai participar de movimentos separatistas que são de ponto de vista geopolítico, ações ou acontecimentos que não são votados de maneira positiva pelas potências ocidentais. E aí vem e anexa a Crimeia. O que vai acontecer, gente? A Rússia é suspensa da OTAN. Diz, peraí, me parece que você não faz parte do grupo. Percebe mais ou menos? Peraí, a OTAN está indo para cá e você está indo para cá, então nós vamos decretar a sua suspensão desse bloco militar. Olha só as coisas como são, né? Tio Regis, que legal. Putin, gente, é o presidente da Rússia, né? Então ele adotou uma doutrina, como a doutrina Truman, a doutrina Monroe, são, na verdade, políticas estratégicas expansionistas, ou, no caso, são políticas estratégicas territoriais, enfim, são documentos criados pelo governo central para direcionar como é que vai ser, né, o rumo da política X ou da política Y. Aqui, no caso, está relacionado à política de expansão territorial. O que a doutrina Putin vai trazer como orientação, né, e regra para a ação da Rússia enquanto potência mundial? Ele diz o seguinte, nós vamos atuar somente nas áreas próximas do nosso território, o chamado estrangeiro próximo, né? A região ali da Europa Central, né? A região da Europa Oriental, né? Aqui, da Europa Central aqui, tá vendo? Isso aqui, essa região dos Balcãs, a região aqui da Europa Oriental. Porque são lugares próximos. Qual que é o objetivo dele aqui? É reduzir, né, a influência dos Estados Unidos, da Europa, próximo do seu território, manter-se livre de qualquer tipo de aproximação, né, e tirar a influência, né, dos países ocidentais, das proximidades da Rússia, né? É isso aí. Então, o soviético, ou melhor, a Rússia, ela tem essa ideia, né, apesar de ter extinto a URSS, ela ainda precisa manter sua influência nessa área do ex-território soviético. Que legal, gente. E a Rússia também, gente, ela vai ter intervenções mais decisivas somente nas regiões de âmbito regional, né? Tipo assim, não expande para muito lado, né? Como o caso da Moldávia, da Geórgia, da Ucrânia, né? Que foram ações que a Rússia promoveu. É claro que você vai ter ela também no Oriente Médio. A Rússia tem grandes interesses no Oriente Médio e, de alguma maneira, ela pegou o quê? Ela fez o seguinte, juntou com os Estados Unidos. Mas, na verdade, a ideia de se juntar com os Estados Unidos é apenas para ter uma proximidade e se valer, né, vamos assim dizer, como dar desculpa de combate ao Estado Islâmico, né, e garantir influência nessa região. Então, os interesses da Rússia não tem nada a ver com o combate ao Estado Islâmico, né? Ela tem interesse de preservar a sua influência econômica na região do Oriente Médio, principalmente com relação ao petróleo, a exportação que ela tem para lá, entende? Manter a sua frota naval no Mediterrâneo, que é muito importante geoestrategicamente, né? Estabelecer as presenças do seu exército nessa região, enfim.
E a Ucrânia, né, tio Regis? E a intervenção na Ucrânia, como isso aconteceu, né? Oh, tio Regis, o seguinte, a Ucrânia, gente, é um país do leste europeu que sempre teve sobre o controle da Rússia, né? Oh, que legal! Então, em 2013, existiu um governo na Ucrânia que estava alinhado com o governo de Moscou, pró-Rússia, percebe? Essa aproximação dele estava baseada na proposta que a Rússia iria vender gás natural mais barato. Olha aí a Rússia tentando fazer uma geopolítica, uma geoestratégia com o gás natural. O que acontece? A população queria que a Ucrânia se aproximasse muito mais com a União Europeia, sair da influência e do controle da Rússia, a qual vem passando por anos e anos. Tio Regis, eu estou entendendo. E o que vai acontecer então? A população fica possessa, né? Fica muito brava com tudo isso. E aí, então, realizam movimentos extremamente violentos contra o governo e derruba o governo. Em 2014, vai ter uma eleição e vai eleger um governo que é contra Moscou. Esse governo é pró-União Europeia. Aí a coisa vai ficar feia. O que vai acontecer? A Rússia fica possessa também e com uma forma de retaliação, toma a Crimeia. A Crimeia é fácil, gente, de entender, né? Ela tem uma importância muito grande na região, por quê? Porque ela fica nessa regiãozinha aqui, ó, entre o Mar Azov e o Mar Negro, ó, tá vendo? Ela é um entreposto comercial muito importante entre a Rússia e a Europa Oriental. Aqui chega muitos navios, né? Então é um lugar, além de ser economicamente importante do ponto de vista de mercado consumidor, é uma região geograficamente importante dentro desse contexto geográfico aqui, ó, da Europa Oriental e da Rússia. Oh, que legal! Então ela anexa a Crimeia e apoia o separatismo nessas duas províncias aqui, ó, em Donetsk e Lugansk, certo? E aqui o couro come, entendeu? Na Crimeia, beleza, a Rússia consegue anexar. Por quê? Porque a maioria da população ali, etnicamente falando, é russo. Então não houve muito problema. Já em Donetsk e Lugansk, a situação foi grave, porque a Ucrânia vai reagir militarmente contra essa tentativa e a União Europeia e os Estados Unidos vão entrar na confusão, dizendo, ó, haverá sanções econômicas se você tentar intervir nessa questão. Olha a confusão aí, né, geopoliticamente. Então a Ucrânia tem muitas coisas que é importante, né, por conta dessas intervenções. Primeiro, o grande território da Ucrânia, né, onde fica Donetsk aqui, ó, tá vendo? Muito importante. Além disso, é nela, gente, que passam os principais gasodutos para a Europa, percebe? E é controlada pela Rússia, esses gasodutos vêm daqui da Rússia, ó, ó os gasodutos aqui, ó. Além de ser importante parceiro comercial da Rússia, ó, 58% do gás natural que a Ucrânia consome vem da Rússia. 66% de todo o petróleo que a Rússia exporta para a Europa passa por dentro da Ucrânia. Então, percebe que a Ucrânia é muito importante, né? Ter um controle, ter um governo pró-Ucrânia ali. Oh, tio Regis. Além do que, é importante para a segurança nacional do território russo. A Moldávia e a Transnistria. Olha que legal esse assunto. Vamos lá. Oh, tio Regis, olha para cá. A Moldávia, gente, foi criada pela própria União Soviética na década de 40. O que ela faz? Ela pega uma parte da Romênia, Bessarábia, e uma parte da região da Ucrânia, chamada Transnistria, e forma a Moldávia. Olha a confusão. Seria isso aqui, ó. Ó, a Moldávia é isso aqui, né? Isso aqui, ó, é a Transnistria. Olha o pedacinho aqui que tirado da Ucrânia para formar a Moldávia. Tudo isso aqui foi tirado da Romênia. Tio Regis, entendi. O que vai acontecer aqui? Olha que pedacinho de terra pequenininho, né? Oh, que legal, tio Regis. Em 1990, após toda essa confusão de liberalismo do leste europeu, né, da desintegração da União Soviética, do fim desse domínio russo soviético
na região, ela declara sua independência. Ah, que legal. Ao declarar a independência, o pau come lá, né? A chamada Guerra Civil, um ano de Guerra Civil, de 1991 a 1992. Só que esse povo para de brigar, né? A partir daí, a Transnistria, essa regiãozinha, ela mantém um governo independente. Né? No cessar-fogo, eles não, vamos parar de brigar, mas eu não quero pertencer mais à Moldávia e nem tampouco a outro país. Só que esse governo ele é alinhado com a Rússia, né? Percebe o que eu estou falando? Então, esse pequeno pedaço é apoiado pela Rússia. Né? Além do apoio militar, ele fornece gás para esse país de forma bem baratinha, né? Além da Rússia financiar grande parte dessa sobrevivência desse pedacinho aí. No entanto, apesar do apoio da Rússia, né? Essa Rússia não tem interesse, parece, em absolver esse país, né? Apesar de ter tido alguns referendos defendendo a integração à Rússia, né? 98% foi favorável, a Rússia nem reconheceu a independência e nem quer anexar o território a ela. E aí, vamos para o resuminho da nossa aula de hoje? Vamos lá, o que nós aprendemos hoje? Né? A Rússia na nova ordem mundial. Essa Rússia, ela se fragilizou, correto? Essa Rússia, ela vai perder áreas de influência, o leste europeu sai do seu controle, e aí ela passa a fazer parte da União Europeia, da OTAN, né, da OMC. Por quê, gente? No começo a Rússia tem muitos problemas econômicos, financeiros, né, com a corrupção, com as guerras separatistas no leste europeu, né? Mas no século XXI ela dá uma recuperada, principalmente por conta do aumento do preço do petróleo e do gás natural. E aí ela passa a integrar o grupo dos países mais ricos do mundo, né? Apesar de não estar entre os mais ricos, o grupo do G8, né? Porque o PIB dela é pequeno, né? Ah, tio Regis, entendi. E a Rússia é um país que tem poucas forças de pressões geopolíticas na Europa, porque o gás natural é um produto que depende, ela depende de vender para se estabelecer economicamente na região. Tem tido posições opostas à OTAN, né? E em 2014 ela vai ser o quê? Suspensa da OTAN. Putin, como a sua política geoestratégia, ele determina que as ações da Rússia vai se limitar apenas às regiões próximas, né? A chamada áreas mais próximas do seu território, contra ou protegendo os estrangeiros mais próximos ali da influência ocidental. Só que não foi só por aí, né? Ele também foi agir lá no Oriente Médio. Por quê? Os Estados Unidos, né, tem interesse na região, ela se junta aos Estados Unidos, mas não apenas com ideia de estar unido a uma força militar para combater o Estado Islâmico, mas no fundo ela tem interesse econômico, né, a proteger sua frota naval no Mediterrâneo, certo? E também se posicionar militarmente na região. A Ucrânia é uma situação interessante, né? Teve uma intervenção lá, a anexação da Crimeia, certo? O que acontece? A Rússia tem interesse na Ucrânia, né? E a Ucrânia estava com interesse de ir para a União Europeia. Quando elege um governo pró-União Europeia, a Rússia, em forma de retaliação, promove duas coisas. Anexa a Crimeia, que foi fácil, porque a Crimeia é maioria russa, né? E Donetsk e Lugansk, que não são alinhados etnicamente com os russos, acabam não acontecendo a separação dessas partes da Ucrânia, né? Porque a Ucrânia intervém militarmente e os Estados Unidos e a União Europeia entram na brigadeira, não é mesmo? E a importância da Ucrânia é porque é um grande território, né? É passagem dos principais gasodutos da Rússia para a Europa, importante parceiro comercial, 56% do gás natural que a Ucrânia consome vem da Rússia. Olha só que interessante, né? E interesse na segurança nacional. A Transnistria é uma área, né, que procura sua independência. Na verdade, ela é da Moldávia. Né? A Moldávia é criada tirando parte da Romênia e
da Ucrânia, e essa parte da Ucrânia chamada Transnistria quer se tornar independente, né? E manter um governo militar alinhado com a Rússia e apoiado pelo governo russo, mas não foi reconhecido sua independência. Beleza? E aí, galerinha, será que você aprendeu? Vamos ver? Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí Gadunhan. Oh, a Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí Gadunhan. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí Gadunhan. Oh, a Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí Gadunhan. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, mas se liga, pega o livro e vamos estudar para a gente aprender um pouco mais sobre a geografia e o conteúdo de hoje, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula aqui com o tio Regis, o lindão da mamãe. Beijo no coração de vocês. Fui!